Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, e no vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouco mais de como que foi o evento Olimpíadas Azure da TFTech, né? Foram praticamente 4 semanas aí bem intensivas nesse evento, né? A gente foi ali do conteúdo bem básico mesmo até o mais avançado, passando pela etapa de subir o nosso ambiente, fazer migração no modelo as is, fazer modernização de vários tipos dos nossos ambientes, utilizar Azure DevOps, montar a esteira DevOps ali para fazer o provisionamento automático do nosso ambiente e todo esse ambiente que a gente montou, né? Depois do evento, ó, logicamente as pessoas excluíram, mas eu ainda não excluí meu ambiente justamente para fazer um vídeo aqui e explicar um pouco mais de como que foi todo esse evento, tá? E também eu vou tentar aproveitar esse ambiente para tentar aplicar um pouco mais de melhorias que eu enxerguei que podem ser aplicadas ali nesse ambiente, né? E conforme eu for aplicando essas melhorias, eu crio outros vídeos aqui também, tá bom? Então nesse vídeo eu vou explicar um pouco mais de como foi o evento e também gostaria de me explicar aqui, tá, né? De dar uma satisfação que no praticamente esse mês todo eu fiquei bem ausente. Ainda não terminei a minha série de vídeos lá do Desvendando Azure, justamente por conta desse evento que foi bem puxado, né? Foi um mês aí bem corrido, participando desse evento, então praticamente toda semana tinham entregas, tinham conteúdos que precisavam ser assistidos, ser construídos todos esses ambientes, né? Então foi bem puxado mesmo, por isso que eu não consegui criar mais material para a série, né? Mas a ideia é que depois desse evento, né? O evento terminou ali no dia 22, eu tirei uma semaninha aí meio que de férias, né? Para tentar desacelerar um pouco, porque estava bem intensivo mesmo. Mas eu acredito que nas próximas semanas aí eu já volte a fazer os conteúdos também ali da série Desvendando o Azure, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu vou voltar ali para a tela e tentar passar um pouco do que foi o evento, explicar tudo que foi ensinado, né? Quais foram as etapas e tudo mais. Espero que vocês gostem aí do vídeo. Valeu! Bom, galera, e começando aqui o vídeo, eu gostaria já de apresentar para vocês qual que era a tela, né, que foi passado todo o conteúdo do evento das Olimpíadas Azure, que é esse portal aqui que eles utilizam, né, durante a fase de treinamento. No vídeo anterior das Olimpíadas eu até fiz um overview de mais ou menos de como que seria ali o evento, como que funcionaria, né? Mas aqui eu vou recapitular também para todo mundo ficar sabendo, né? E caso você tenha feito o evento e esteja achando estranho esse portal todo preto, eu já adianto que aqui é uma extensão que eu utilizo aqui, porque eu sou uma das pessoas que adora tema escuro, né? Nas telas. Então tem esse plugin aqui que você pode colocar no Chrome, no Edge, enfim, vários navegadores que você consegue mudar a cor de qualquer página, né? E você consegue ligar e desligar ele aqui também. Então essa daqui é a aparência original da página, mas como eu prefiro o tema escuro para praticamente todas as páginas, né? Então só clicar aqui que ele já muda toda a página para preto. Então fica aí uma dica aí também de tema. Esse Dark Reader aqui para mim é excelente para qualquer tipo de visualização, né? Bom, e voltando aqui na parte do evento, tentando explicar um pouco, né? O que é o evento Olimpíadas Azure, né? A TFTech praticamente 2 vezes por ano ela sempre cria esses tipos de eventos para engajar, né, a comunidade, trazer esse conteúdo de ótima qualidade, né, para a comunidade. E nesse evento, basicamente, a ideia era pegar um ambiente, né, fazer a construção de um ambiente local, né? Claro que a gente fez a construção desse ambiente na nuvem, mas simulando um ambiente local, né? Onde tinham ali uma aplicação e um banco, né? Uma aplicação que seria um CRM de venda de ingressos, né? Uma outra aplicação que seria o CRM, onde os funcionários da companhia ali acessariam e veriam gráficos de como foram feitas as vendas, né, as oportunidades de negócios e tudo mais. Tinha uma aplicação de API que faria a interconexão desse CRM e do site de ingresso, né, que seria o front-end ali para ser consumido, né, esse material.
Então tinha a API ali que fazia interface entre esses dois sites com o banco de dados, e o banco de dados que também tinha toda a parte de compras, de informações dos clientes, informações das compras, carrinho e tudo mais, né? Então basicamente isso daí foi o nosso cenário on-premise que foi construído justamente para esse evento, tá? Então eu vou tentar passar um pouco aqui descrevendo em cada uma dessas etapas do que foi construído em cada uma dessas etapas, e vocês vão ver que houve toda essa evolução do nosso ambiente, tá? Então, primeira semana de evento, normalmente a TFTech ela passa a parte de como se fosse um nivelamento, né? Então, para quem nunca mexeu com cloud, nunca atuou com Azure, a primeira semana normalmente a TFTech utiliza para fazer esse tipo de nivelamento. Então passar os conceitos de cloud, os conceitos de IaaS, PaaS e SaaS, conceito de nuvem pública, nuvem privada, nuvem híbrida, né? Os principais serviços ali da nuvem que vão ser utilizados também. Então teve explicação de VM, explicação de storage, explicação de VNet. Então teve um pouco desse overview nas primeiras semanas, né? Então vindo aqui no portal, esse primeiro campo aqui foi basicamente quando nós fizemos a inscrição no evento, que eles liberaram justamente para explicar como que seria o evento, qual que era o objetivo e tudo mais. Então foi esse primeiro campo aqui de boas-vindas, né? Esse primeiro módulo. Esse pré-olimpo é justamente essa etapa que eu comentei, que é o nivelamento. Então tem toda a parte aqui, ó, de computação em nuvem, os benefícios, os tipos de serviço de nuvem, componentes de arquitetura, né, criando uma conta trial que foi utilizada para a gente fazer todo o provisionamento do nosso ambiente, né? Então teve toda a parte aqui de aulas teóricas e práticas nessa etapa de nivelamento, justamente para quem nunca mexeu com a nuvem ali, ter esse primeiro contato, né? E, por fim, sempre no final de cada módulo era passado um questionário baseado no conteúdo que foi passado nesse módulo, né? Para justamente não deixar os participantes ali só na parte da teoria e prática, né? Mas também ter um questionário para validar mesmo o conhecimento ali, se as pessoas prestaram atenção mesmo, se conseguiram absorver o conteúdo ali do evento, tá bom? No final de cada módulo, depois de responder o questionário, né, eles liberavam um badge onde o pessoal pegava esse badge, fazia uma publicação ou no LinkedIn, ou no Instagram, ou no Facebook, qualquer uma dessas redes sociais. E era preciso tirar um print, né, dessa postagem e pegar esse print e postar aqui para ganhar uma pontuação bônus, né? Então todo esse evento ele foi baseado em cima de um ranking, né? Onde os participantes eles iam aumentando seus pontos conforme as entregas que eles iam fazer. Então, o tipo de pontuação que tinham, o questionário era um tipo de pontuação, esse post na rede social também era um outro tipo de pontuação, né? Fora isso, nos eventos online, né, nas lives que abriam cada uma dessas etapas, também tinha um quiz que eram perguntas baseadas ali naquele módulo que foi passado nessa semana. E eram 5 perguntas ali, quem respondesse certo e mais rápido também pontuava nesse quiz. Então eram as 3 principais formas de pontuar e ganhar e aumentar o nível ali no ranking, né? Então nessa primeira semana de nivelamento foi basicamente isso de conteúdo que foi passado, né? O nivelamento, explicação ali de quais eram os principais recursos da Azure, justamente para deixar todo mundo ali alinhado sobre o projeto, né? Bom, passando aqui para a primeira fase, que é denominada Surfando a Onda da Azure, foi justamente a primeira fase do nosso evento, né? Então aqui a gente teve a apresentação do projeto, né? Então a ideia é que nós éramos uma empresa de venda de ingressos, né? Para, por exemplo, os Jogos Olímpicos. E o nosso portal lá tinha ingressos para, enfim, modalidade de skate, de surf, de natação, enfim, né? Várias modalidades, né? E a ideia de montar todo esse cenário no ambiente on-premise, né? Então, o que foi
passado aqui nessa primeira semana? Primeiro a gente construiu a estrutura do nosso ambiente local, construiu a parte de redes, fez o deploy das VMs, né? No caso aqui nós fizemos deploy de uma uma VMApp e uma VM de banco. Fez a configuração de um domínio também, um domínio público, fez a configuração de um Active Directory, né? um AD no nosso ambiente. Fizemos o deploy da aplicação e do banco de dados, né? Primeiro subimos a VMs, depois implantamos a aplicação e o banco dentro dessas VMs e explicando um pouco mais ali qual que era a funcionalidade da aplicação, né? E por último aqui teve a fase de desenho de arquitetura. Esse desenho de arquitetura, eu fiz esse desenho aqui que exemplifica um pouco do que foi todo o evento, né? Mas basicamente nessa primeira semana, o que foi que nós subimos, né? Nós subimos essas duas máquinas aqui, então uma VMApp e uma VMDB. Nós subimos em uma VNet. Nós subimos também essa VM ADDS01, que era nosso AD, nosso DNS, né, do nosso ambiente local. E essas outras máquinas aqui nós subiríamos nos próximos ambientes, né, nas próximas fases. Então, nas próximas fases também teríamos uma VM ADDS02, que seria uma replicação do AD já na nuvem. Nós teríamos a migração do nosso ambiente local para a nuvem, né? Então essas duas máquinas aqui posteriormente elas foram migradas para a nuvem. Esse daqui é o nosso ambiente. E por que que todo esse ambiente ele foi construído basicamente em cada VNet nós utilizamos duas VMs, né? Isso por conta da limitação da conta trial. Então quando você faz a criação de uma conta trial, você tem a limitação de utilizar até 4 vCores por região, né? Então, nesse caso aqui, nós utilizamos duas máquinas, cada uma das máquinas tinham 2 vCores de CPU, né? E memória RAM poderia ser 4 ou 8 de memória RAM, dependendo da família ali, do size da máquina, mas por isso que boa parte desses ambientes aqui tinham duas máquinas, né? Mas simulando um ambiente local, logicamente a gente não teria toda essa parte, né? Mas como nós simulamos um ambiente local na nuvem, por isso que o ambiente ele teve que ser construído dessa maneira, né? Duas máquinas por região para respeitar essa regra aí da conta trial, tá bom? Bom, posteriormente também nós fechamos uma VPN, simulando uma VPN entre o ambiente local e a nuvem, né? Tornando assim o nosso ambiente híbrido. Então, aqui todo esse ambiente foi construído em cima, claro, da Azure. O ambiente local aqui também era na Azure, mas simulando esse ambiente local, né? E no caso da Azure nós utilizamos aqui o Virtual Network Gateway para fechar essa VPN. E no ambiente local nós subimos uma máquina, um Windows Server, instalamos a role ali de VPN, né? De RHAS nela para fazer o fechamento dessa VPN. Então, de um lado tinha uma VM e do outro lado o Virtual Network Gateway. Nós fechamos essa VPN para também fazer esses testes de conexão entre o ambiente local e o ambiente da nuvem, tá? Então, além dessa migração do nosso ambiente local para a nuvem, né, que foi uma migração as is, nós precisamos também subir duas máquinas que foram utilizadas pelo Azure Migrate para fazer uma para fazer o Discover, que é essa VM Disk, né, de Discover, e uma outra VM Processor que foi utilizado para realmente fazer a parte de sincronização. Então, explanando um pouco mais de como que foi essa parte de migração, né? A VM Discover ela foi utilizada para fazer um assessment do nosso ambiente, para subir quais eram as máquinas, quais eram as aplicações, o banco de dados que tinha ali no nosso ambiente local. E ela foi utilizada também para, junto com esse assessment, ele também fazer um cálculo de quais seriam os custos desse ambiente na nuvem. Então é muito legal utilizar dessa abordagem, porque antes da gente fazer uma migração efetiva, a gente pode fazer um discover dela, né? Fazer um assessment ali, entender mais ou menos qual que é a utilização das máquinas atuais e poder projetar isso para a nuvem. Quanto que a gente vai ter de custo se a gente migrar esses ambientes para a nuvem?
Então por isso que a gente utilizou essas VMs de Discover. Essa VM de Processor aqui foi basicamente ela que foi o gateway para a gente fazer todo esse processo de migração das nossas máquinas do ambiente local para a nuvem. Então, basicamente, falando de uma forma bem simples, foi instalado o agente de sincronização nas máquinas, né, na VM App e na VMDB. Esse agente de sincronização mandava os dados ali para essa VM Processor e essa VM Processor conectava com o Recovery Service Vault na nuvem que jogava essa sincronização e armazenava essa sincronização na nuvem. Uma vez que finalizou essa sincronização, nós utilizamos esse serviço para replicar essas máquinas para a nuvem e com isso nasceram essas nuvens, essas duas máquinas já no nosso ambiente de nuvem, tá? Então basicamente o processo de migração utilizando o Azure Migrate e fazendo esse processo no as is é basicamente você tirar as suas VMs do seu ambiente local e colocar elas no ambiente de nuvem exatamente do jeito que elas são. Por isso que nós temos essas VMs aqui. E aqui eu coloquei um pouco dos serviços que nós utilizamos, né? Então o Entra ID, porque posteriormente nós fizemos a sincronização dos nossos usuários do ambiente local aqui, né? Do Azure AD aliás, do AD local para o Azure AD, utilizando o Entra ID Connect, né? Utilizamos também o Azure Policy para fazer a landing zone do nosso ambiente de cloud, né? Para ter um melhor compliance, uma melhor organização do nosso ambiente. Então imagina que quando você vai construir um ambiente em cloud, você decide que você quer que o seu ambiente só fique em duas regiões, por exemplo, a região do Central US e East US, né? Você pode criar uma política para fazer esse limite do seu ambiente e quando alguém for fazer o provisionamento, não conseguir provisionar recursos em outras regiões, né? Essa política ela vai estar barrando por conta disso. Colocamos algumas políticas também para limitar o size de máquina que seria utilizado, né? Então dá para construir vários tipos de política para fazer esses tipos de controle. Muito bacana principalmente para ambientes que estão nascendo novos, né? Para não crescer de uma forma desenfreada e desorganizada. Então o Azure Policy é muito bacana por conta disso. Utilizamos o RBAC, que é o serviço para fazer controle de acessos, né? Então, determinar quem tem acesso ao que, quem pode fazer o que em cada um desses ambientes. É muito bacana. Então, o Azure Migrate, que foi o orquestrador de toda essa parte de migração, né? E a Storage Account aqui também, que também foi utilizado nesse processo de migração, porque quando nós fazemos a migração do nosso ambiente local para a nuvem, basicamente nós pegamos os metadados ali dos discos, né, da máquina de origem, subimos elas elas são armazenadas numa storage account e depois o serviço do Azure Migrate ali, ele pega esses dados que estão na storage account e sobem discos e sobem VMs a partir desses discos. Basicamente o processo de migração é basicamente esse, tá? E aqui também tem os ícones do Azure DevOps que posteriormente a todo esse processo de migração as is, houve também o processo de modernização da nossa aplicação. Então, nossa aplicação que no ambiente local estavam em VMs e quando foi para a nuvem continuaram em VMs, posteriormente nós fizemos a modernização da nossa aplicação, passando ela para camada PaaS, né? Então, no caso da aplicação, nós passamos para App Services, né? O Web App. E no caso do banco, nós utilizamos o Azure Database para fazer a migração do banco. Com isso, a gente tira toda a parte de gerenciamento, né? De sistema operacional, atualizações e tudo mais. Então, fica um pouco mais enxuto o gerenciamento desses tipos de aplicação e banco, tá bom? Então, esse daqui foi basicamente um desenho que eu fiz overview ali na primeira etapa do ambiente, né? Mas ele já refletiu por várias outras etapas do nosso desafio. Bom, vindo aqui para a segunda fase, que foi
a parte aqui de remando para a nuvem, foi justamente a parte que eu expliquei para vocês. Foi quando a gente já tinha construído o nosso ambiente local, mas nós precisávamos fazer essa migração para a nuvem. Então, antes de fazer essa migração para a nuvem, nós precisamos fazer a construção da base, né? Isso a gente chama de landing zone. Então, basicamente, o conceito de landing zone é você construir a base onde vão ser construído todo o seu alicerce da nuvem, né? Então, ali nós construímos as VNets, nós construímos também as policies, né, para fazer o controle de criação desses recursos. Construímos também, junto com esse ambiente de VNet, a parte ali do gateway, né, de Virtual Network Gateway, para fechar essa VPN entre o ambiente local e o da nuvem. Então, basicamente, nessa parte aqui, a gente já tinha o nosso ambiente local, a gente começou a estruturar o nosso ambiente de nuvem, né? Colocar ali os primeiros recursos base que posteriormente dariam suporte para esse ambiente que seria migrado para a nuvem, né? Então, nessa segunda fase, um resumo básico dessa fase foi esse, né? Nós construímos essa fundação e com isso também construímos aqui um segundo AD, né? Então nós já tínhamos um AD local, nós construímos um AD na nuvem. Depois que nós fechamos a VPN, a gente fez a sincronização desses dois ADs. Então a gente tinha um AD local, construímos um AD na nuvem como secundário e fizemos a sincronização deles, né? Que posteriormente esse AD na nuvem ele viraria o principal, tá bom? Então fizemos aqui a sincronização dos nossos usuários com o Entra ID, migramos DNS público também, né? E fizemos a primeira construção da Sprint no Azure DevOps. O que é legal de observar aqui nessa parte de Sprint é que aqui nós utilizamos o Azure DevOps para fazer o registro de todas essas etapas, né? Então, todas essas etapas que estão determinadas aqui nessa fase 2, nós construímos aqui também no Azure DevOps, né? Então, construímos uma organização aqui no Azure DevOps. Deixa eu voltar desde aqui da base. Então, eu tenho uma organização aqui no meu Azure DevOps. Nessa organização, eu construí um projeto que foi chamado aqui de CRM Olimpíadas Azure, né? E nesse projeto aqui nós começamos a utilizar o Boards para fazer o controle dessas atividades, né? Então, por exemplo, numa empresa que tem ali os seus times de desenvolvimento trabalhando em atualizações e tudo mais, o Azure DevOps e o Boards aqui é uma ótima ferramenta para fazer o controle dessas atividades, né? E separar elas em sprints. As sprints seriam basicamente a semana de trabalho ali do time de desenvolvimento, né? O time que está trabalhando em cima dessas melhorias. Então nós tentamos refletir um pouco do que estava acontecendo naquela fase do evento com o que está acontecendo no nosso portal, jogar aqui no Azure Boards, né? Então, como eu comentei, tem a parte aqui de fazer o deploy da estrutura de VNet, configurar policies, configurar a VM de Firewall no ambiente local, configurar o Virtual Network Gateway na nuvem e fechar a VPN entre os dois locais, fazer o deploy de uma VM na nuvem e fazer a configuração dela como AD também, né? Ser o nosso segundo AD. Fazer a construção aqui de um custom domain, né, no nosso AD, no nosso Entra ID. Então, normalmente quando a gente faz a criação de uma conta trial, o nosso ambiente ele vem com Entra ID com um sufixo ali da própria Microsoft, né? Então nós fizemos a contratação de um domínio customizado e fizemos a configuração desse domínio customizado no nosso Entra ID, tá? Fizemos aqui também a instalação do Entra Connect para fazer a sincronização desses usuários locais para os usuários da nuvem. E, por fim, aqui a migração do DNS público para o Azure DNS. Então, como nós contratamos esse DNS público, né? No meu caso aqui eu peguei pela HostGator, HostGator não, pela Hostinger.
todo o controle de DNS, público e tudo mais, seria feito diretamente no portal lá da Hostinger, né? Só que lá tem uma opção de você fazer o encaminhamento dessas solicitações para um outro provedor de DNS. Então, coloquei lá os name servers do meu Azure DNS Zones, né? E todo o controle desses DNS eu fazia diretamente pelo portal da Azure, né? Ganhando um pouco mais de agilidade. Então, basicamente aqui, dessa segunda fase, foi isso, né? Fazer a construção dessa base, desse alicerce antes de realmente fazer a migração. E aqui, na terceira fase, nós começamos a etapa de migração, né? Que foi denominada aqui manobra da migração. Então, qual que foi a ideia aqui da migração, né? Como eu tinha comentado. Primeiro a gente fez o deploy aqui da VM Discovery, que foi a VM utilizada ali para fazer o assessment do nosso ambiente, né? Entender quais são as máquinas que eu quero migrar. Então é a VM App e a VMDB. Então qual que vai ser o custo estimado dessas máquinas na nuvem, né? Baseado na utilização delas e tudo mais. Então esse assessment é muito bacana para você entender qual que é a utilização dessas máquinas, porque de repente elas no ambiente local ela tem um tamanho super grande, só que nessa etapa de discovery você consegue entender se essa máquina está consumindo tudo que ela tem de poder, né? E quando você leva para a nuvem você consegue levar ela num tamanho já bem confortável, né? Não precisa colocar do mesmo tamanho que está no ambiente local. Então é legal fazer essa parte de assessment com essa VM de Discover, né? Então nós utilizamos aqui o assessment para fazer esse Discover. Depois nós fizemos o deploy de uma VM que faria a parte de processamento, né, dos nossos ambientes, que basicamente pegaria ali os metadados do nosso ambiente local e transfeririam eles para a nuvem, né? Que foi a nossa VM de Process Server. E aqui, uma vez que terminou de fazer a replicação, né, dessas duas máquinas, nós fizemos teste de replicação na VM App e na VMDB. Estando a replicação toda certa, né, tudo ok, nós realizamos por fim a migração das duas máquinas, tá? Então, uma vez que nós migramos a VM App e a VMDB do nosso ambiente local, nós não teríamos mais utilidade ali da nossa máquina de AD que estava no ambiente local. Então, deixa eu só voltar aqui no desenho. Então, essas duas máquinas foram utilizadas para migração. Essas duas máquinas aqui eram as nossas máquinas da aplicação, né? Aplicação e banco. Essa daqui era a VM Firewall que foi fechada a VPN junto com a Azure. E esse daqui era o AD que suportava a parte de resolução de nome e AD, né, de usuários para essas duas máquinas. Uma vez que nós migramos essas máquinas para o nosso ambiente de Azure, essa VM aqui não tinha mais utilidade, né? Assim como essas duas aqui também não. Uma vez migrado o ambiente, elas não seriam mais utilizadas. Então, nós excluímos as máquinas que estavam aqui, excluímos as máquinas de migração e também excluímos as máquinas de AD, né? Uma vez que a gente terminou com todo esse ambiente local, também não tinha necessidade de manter a VM FW aqui, porque não teria mais essa comunicação híbrida, né? Toda a nossa aplicação e o AD já estavam no ambiente de nuvem. Então também com isso nós pudemos excluir a nossa VM FW e também a nossa nosso Virtual Network Gateway, né? Fechando essa VPN e por fim finalizando só com essas três máquinas já no nosso ambiente de nuvem, tá? Então nós removemos toda essa estrutura aqui de ambiente on-premise, VPN e fechamos a Sprint 2. Então, como eu tinha mostrado, cada etapa nós utilizamos uma sprint e cada sprint tinha as suas tarefas. Então, removendo a estrutura do ambiente on-premises, as tarefas aqui que foram escaladas para esse objetivo, a migração, né, das aplicações e tal, e aqui a parte de assessment, né? Aqui na verdade a ordem tá
tá errada. Primeiro nós fizemos o assessment, depois a migração e depois removemos o ambiente local, tá bom? Então, mais ou menos essa daí foi a etapa da fase 3. Agora nós vamos para a fase 4, o tic-tac do DevOps. Então aqui, uma vez que nós construímos o nosso ambiente local, fizemos a migração dele do local para a nuvem no modelo as is, basicamente pegando uma VM de um lado e jogando uma VM do outro lado, isso daqui normalmente é o processo normal quando uma empresa ela quer fazer a adoção de nuvem, porque de repente ela não conhece quais são todas as vastas os vastos recursos que existem na nuvem e ela quer levar do jeito que ela sabe mexer, que é num virtual machine, né, para de repente experimentar. Com isso, abre várias outras possibilidades de modernização da nossa aplicação, né? Então, uma vez que a VM, que a sua aplicação, seu banco de dados estão em VM na nuvem, fica muito mais fácil fazer esse tipo de modernização, né? Então, depois desse primeiro passo de levar o seu ambiente local para a nuvem do jeito que eles estão, em formato de VM, nós podemos passar para essa etapa de modernização, que é transformar o nosso ambiente de IaaS, no modelo VM, para PaaS, que é no modelo Platform as a Service, né? Então, no caso da aplicação, nós mudamos para App Service, e no caso do banco, nós mudamos para Azure Database, tá? Então, nessa fase aqui, fizemos a construção da nossa Sprint 3, fizemos a revisão aqui dos ajustes, né, após migração, ajuste de DNS e começamos aqui as etapas de modernização. Então, modernização da aplicação, né, do ingresso e CRM, e depois a modernização do banco de dados. Nessa etapa aqui nós também utilizamos o Azure Migrate, porque ele tem uma funcionalidade onde você consegue fazer essa migração não só de um ambiente local para a nuvem, mas você consegue fazer essa migração de um ambiente que é IaaS para PaaS, né? Então, qual que é a etapa aqui? Nós fazemos a configuração desse software que faz esse tipo de migração na máquina de aplicação, né, e na máquina de banco. E no caso da aplicação, ele vai escanear todas as aplicações que tem ali naquela máquina e vai identificar, ó, essa aplicação aqui ela já está preparada para ser migrada. E com isso nós linkamos essa aplicação com o App Service e esse software ele mesmo faz toda essa replicação. Então ele pega todos os dados ali da aplicação, transporta para uma App Service e já liga essa App Service para ser funcional e funcionar, né, depois dessa etapa aí de migração. Semelhante a isso, na parte de banco de dados, nós utilizamos o Data Migration Assistant, né, que basicamente ele é uma aplicação que ele vai linkar com o banco de dados local, né, no caso a VM de banco de dados, com o banco de dados PaaS, que é o Azure Database. E ele vai copiar os dados ali, né? Ele vai copiar primeiro o esquema para database de destino e depois os dados da database de origem para o destino. Então são dois assistentes muito bons aí para fazer esse tipo de modernização do nosso ambiente, tá? Uma vez que nós fizemos esse tipo de modernização, nós também aproveitamos para fazer a modernização da parte de segurança. Então construímos certificados digitais para cada uma dessas aplicações. Então, a aplicação de ingresso, aplicação CRM e aplicação API, né? Configuramos os domínios customizados para cada um dessas URLs, né? desses sites, né? E começamos a fazer também a modernização da parte de desenvolvimento dessa aplicação. Até então, essa nossa aplicação, quando ela estava construída no ambiente local, nós estávamos trabalhando em cima dos próprios arquivos. Então, imagina que cada atualização que fosse feita nessa aplicação teria que ser feita nos arquivos e depois atualizados os arquivos diretamente lá no App Service. Então, nessa etapa de modernização, nós também começamos a construir a nossa esteira DevOps, né? Colocamos os arquivos da nossa aplicação no Azure Repos,
construímos uma pipeline de CI/CD. Então, cada vez que alguém fizesse uma atualização na nossa aplicação, ele rodaria uma build novamente, né? Construiria esse artefato da nossa aplicação e depois ele entraria numa esteira de delivery, que é o CD, que pegaria esse artefato e faria a replicação para o nosso app service, né? Com isso, a gente ainda estava trabalhando com um app service só para cada uma dessas aplicações. Posteriormente, a gente ainda quebrou isso em ambientes, né? Colocando um ambiente de desenvolvimento, homologação e depois produção. Tá. Então, nessa etapa, além dessa parte de modernização da nossa aplicação em banco, nós também começamos a construir a parte da nossa esteira DevOps, que é o CI/CD, e trazendo mais rapidez na parte de atualização da nossa aplicação. Tá? Então, fizemos toda a parte aqui de construção do nosso repos, a construção aqui da nossa pipeline de CI/CD, e vamos até dar uma olhadinha aqui. A partir desse ponto a gente já não estava utilizando só o Azure Birds aqui no Azure DevOps, né? A gente estava utilizando aqui também o repos. Aqui no caso do repos tem todos aqui as pastas da nossa aplicação, né? Deixa eu ir aqui para branch main. Então tem todas as pastas aqui da nossa aplicação. Então, de repente, cada atualização que eu fizesse em algum desses arquivos aqui, ele rodaria uma esteira de CI, aliás, que faria toda a construção dessa aplicação e criaria um artefato ali, né? E depois da construção desse artefato, ela viria aqui para a esteira de release, que é o CD, que é quando a gente faz o provisionamento desse nosso artefato no nosso ambiente lá de app services, né? Então eu vou entrar aqui nesse, por exemplo, onde eu rodei todas as etapas. Então, quando eu fizesse ali uma alteração nos arquivos, ele rodava o CI e criava um artefato, né, da minha aplicação, que ficava aqui. E depois na etapa de release, né, de fazer o provisionamento desse artefato nas app services, ele começava uma esteira aqui, onde primeiro ele atualizava desenvolvimento. Depois de desenvolvimento, eu tinha um gate aqui, onde antes de ir para homologação, eu precisava validar o desenvolvimento e fazer uma aprovação. Então eu colocava aqui uma etapa de antes de provisionar em homologação, e eu precisava aprovar esse deploy em homologação, né? Uma vez que ele terminou aqui a homologação, mesma etapa antes de provisionar em produção, eu também tinha uma etapa de aprovação, né? Então ele fazia esse provisionamento em produção. Só que tem essa etapa aqui de update de homologação também, porque qual que era o processo? Eu pegava esse artefato, jogava aqui em desenvolvimento, pegava esse artefato, jogava em homologação, e na parte de produção, essa parte aqui eu não pegava esse artefato e jogava para cá, porque isso poderia causar uma indisponibilidade no meu ambiente de produção. Então nessa etapa aqui a gente fazia o que a gente chama de swap, que é uma funcionalidade ali do nosso app service, que a gente consegue meio que trocar os nossos ambientes de lugares. Então eu pegava o que estava aqui em homologação, trocava pelo de produção, o de produção que estava desatualizado ia para homologação, o de produção com esse swap, que é uma etapa muito rápida, né? Basicamente ele trocava homologação por produção, então produção ele continuava funcionando já com aquela etapa de atualização, e o homologação que agora estaria desatualizado, ele seria atualizado aqui nessa última etapa. Tá? Então essa basicamente era a nossa esteira DevOps. Cada atualização que nós fizemos, ele era atualizado aqui o artefato e passava por cada um desses ambientes. Primeiro desenvolvimento, homologação, aqui fazia o swap e depois atualizava a homologação para todos os ambientes ficarem idênticos, né? Com todas as atualizações. Então finalizando aqui essa nossa etapa 4. Por fim, nós tivemos a nossa etapa 5, que foi a maratona de arquitetura. Nessa maratona de arquitetura a gente já tinha o nosso ambiente
modernizado, né? Utilizando o App Service, utilizando o banco, o Azure Database. Nós já tínhamos nossa esteira DevOps funcionando e segregados ali entre ambientes, só que tinha muito mais etapas ainda para ser melhorados, né? Então, uma das etapas aqui foi a modernização de autenticação utilizando o Entra ID. Então a nossa aplicação antes ela estava utilizando o nosso AD local, né, a máquina ADDS2 para fazer esse tipo de autenticação. Nós modernizamos para ela utilizar o Entra ID e fizemos também a configuração de um App Registration. Esse App Registration que posteriormente seria utilizado ali para login no nosso sistema de CRM, né? Então só quem tivesse acesso nessa App Registration teria acesso no CRM. Então, por exemplo, administradores, né, de oportunidades e tudo mais, só eles teriam acesso nesse portal de CRM para ver os gráficos ali de compras e tudo mais do portal, né? Aqui nós fizemos a modernização de autenticação, né, nos 3 ambientes do CRM. Então, dev, homologação e produção, né? Então, essas etapas aqui foi justamente o que eu comentei, que nós modernizamos essa etapa de autenticação, né? Para ele autorizar somente essas pessoas que estavam nesse grupo da App Registration. Aqui a parte de validação de segmentação do ambiente de banco de dados, né? Até então nós segmentamos nosso ambiente de aplicações, a aplicação de ingresso, API e CRM, mas o nosso banco de dados ainda era único. Então nós construímos outros bancos de dados, réplicas, né? Para cada um desses ambientes também tratar com um banco de dados diferente. Então o ambiente de dev utilizava o banco de dev, o ambiente de homologação utilizava o banco de homologação e produção com produção, tá? Deixando segmentado todos esses ambientes, tanto aplicação e banco. Aplicamos mais melhorias na parte de pipeline de release, então foi justamente essas etapas aqui, né, de construir essas etapas de release, né, de colocar gateways, de não deixar isso automatizado, precisar algumas pessoas fazer a aprovação antes de seguir com esse deploy em alguma dessas etapas, né? Vamos ver aqui. Nós fizemos também o transporte das imagens que tinham nessa aplicação, que antes estavam dentro da nossa própria aplicação, né? Deixando ela um pouco mais pesada. Nós pegamos essas imagens e colocamos numa storage, né? Com isso nós conseguimos deixar a nossa aplicação mais leve e posteriormente também esse ambiente poderia ser utilizado para fazer algumas etapas de CDN, né? Fazer a entrega de conteúdo um pouco mais rápido do que deixar a aplicação lenta, né? Para fazer a entrega desse tipo de conteúdo, tá? Então transportamos as nossas imagens para estrutura de storage account, cada uma desses ambientes. E também fizemos a implementação do Azure B2C, né? O Azure B2C é basicamente um Entra ID, só que não utilizado pelos nossos usuários, utilizado pelos nossos clientes, né? Como a nossa aplicação é uma aplicação de loja, onde vai vir lá os nossos clientes e vão fazer o consumo desses produtos, cada cliente ele precisa fazer um login, fazer um cadastro, né, no nosso portal para ter acesso ao seu carrinho, fazer as suas compras e tudo isso ficar registrado no login desse nosso cliente. Então, com isso nós fizemos a criação desse Azure B2C e cada cliente que fazia o cadastro ali no nosso portal, ele ia para esse diretório do Azure B2C, né? Então fizemos a criação dele, fizemos o registro dele e também fizemos toda a configuração desse Azure B2C em cada uma dessas aplicações ali de desenvolvimento, homologação e produção. Outra coisa legal que também nós trabalhamos aqui, né? Como nós tínhamos na nossa aplicação ingresso, que era onde os clientes compravam os nossos produtos, né? Nós tínhamos o CRM, onde nosso time acessava e viam quais eram os gráficos dessas compras. Nós tínhamos também a aplicação API que conectava essas outras duas aplicações ao nosso banco de dados. Então era uma
uma máquina de API que estava sendo acessada diretamente. Então nós colocamos o API Management no meio dessas conexões. Então essas duas aplicações conectavam no API Management e o API Management conectava nessa máquina de API, né? Então nós não deixávamos essa conexão diretamente. Então nós fizemos a implementação do API Management, fizemos a configuração dele para todos os ambientes, né? Dev, homologação e produção. E depois fizemos esse ajuste de apontamentos. Antes o ingresso e CRM estavam apontando direto para a aplicação de API, aí passaram a apontar para o API Management e ele posteriormente apontava para o API, né? E por fim, como nós tínhamos todas essas conexões, né, a API precisava conectar com o banco de dados, então nós tínhamos a connection string, né, para fazer esse tipo de conexão, e isso ficava meio que exposto ali no nosso portal, no nosso app service, né? Então nós transportamos essa connection string para o nosso Key Vault, né? Cada Key Vault para o seu segmento ali, né? Para o seu ambiente de desenvolvimento, homologação e produção. E com isso nós tiramos essa vulnerabilidade, né? De deixar a nossa connection string exposta no nosso ambiente de Azure, tá? E esse daqui foi basicamente o final do da nossa quinta fase, tá? Então mostrando um pouco aqui do Azure DevOps novamente. Nós tínhamos lá a etapa do Boards também, essa sprint da última fase, que tinham todas essas etapas aí de modernização. E eu vou mostrar aqui um pouco também de como que estava o nosso ambiente, né? Então, por exemplo, aqui nas nossas aplicações. Então, eram 3 aplicações, né? Ingresso, CRM e API. Então, por exemplo, aqui na aplicação ingresso, nós tínhamos os slots. O slot era basicamente para a gente fazer a separação do que era de produção, homologação e desenvolvimento. Então esse daqui, ó, é o de produção. Nós tínhamos o ambiente de homologação e o de desenvolvimento. Naquela etapa, quando nós fazíamos o swap, que fazia a troca do ambiente de produção para homologação, era basicamente essa função aqui, né? No caso, em vez de cada vez que fosse fazer o swap, nós precisaríamos acessar o portal, fazer esse swap manualmente, nós colocamos essa etapa lá na nossa pipeline de release, né? Então deixa eu só mostrar aqui. Aqui na etapa de produção, eu vou dar uma olhada aqui nas tasks dela. E aqui, o que ele rodava? Ele, nessa etapa de... Peraí. Deixa eu voltar aqui. Editar. Produção. Ah, beleza. Então aqui, ó, nessa etapa de swap, basicamente a gente utilizava o Azure CLI para fazer esse processo de swap. Então esse daqui é o comando, né? Então eu utilizava aqui, ó, Azure Web App Deploy Slot Swap para fazer esse swap, né? E deixar automatizado esse processo, e não deixar essa dependência de vir aqui no portal e fazer esse swap manualmente, né? Nós utilizamos aqui essa parte de Environment Variables para passar essas conexões, né? Então no caso, como eu tinha explicado, o ingresso ele não conectava mais com a API diretamente, ele conectava com o nosso API. Então esse daqui é a URL do meu API, e cada ambiente tinha o seu path aqui que fazia esse direcionamento para o nosso ambiente ali para API, para cada um dos seus segmentos, né? E falando da API que conversava com o nosso banco de dados, nós também temos aquela situação semelhante de que a API precisava conectar tanto com a storage account para mostrar as imagens. Então nós tínhamos aqui algumas strings de conexão para conectar com o nosso storage account, mas nós tínhamos aqui também a connection string para conectar com o banco de dados. Então aqui nesse caso eu não tenho mais a connection string
exposta aqui. Esse daqui é um comando onde eu redireciono essa connection string para o meu key vault. O key vault ele tem a connection string original, né, que vai ter lá qual que é o servidor, qual que é o usuário, senha, né, o banco de dados, tudo mais que essa API vai conectar, e ela não fica mais exposta aqui, né? Então a minha aplicação consegue conectar com o key vault. O key vault libera essa connection string para ele e a connection string não fica mais exposta aqui, tá? Então todo o nosso sistema de API tem esse processo com key vault. Todos os slots, né? Cada um dos seus ambientes tem um key vault específico para ele, tem uma storage account específica para ela também. O que mais? Deixa eu mostrar aqui o nosso APIM também. Então esse é o APIM que nós construímos para fazer o encaminhamento, né, dessas nossas solicitações. Então, solicitações batiam no APIM, o APIM redirecionava para a API de cada um dos seus ambientes, produção, homologação e desenvolvimento. Vamos ver o que mais que nós temos aqui de recursos. Então, nossas aplicações, o app Service Plink suportava todas essas aplicações. Nós temos aqui os bancos de dados. Então, vou colocar aqui SQL Database. Então, um SQL Database por ambiente. Então, de produção, o de desenvolvimento e homologação. O que mais? Temos aqui nossos Key Vaults, né? Um Key Vault foi onde nós guardamos os nossos certificados, e os outros Key Vaults aqui que guardavam a connection string para cada um dos ambientes. Uma etapa interessante também que nós construímos aqui um Logic App, onde nós utilizamos eles para fazer a migração das nossas imagens do App Service para o Storage Account. Então essa daqui foi a construção do nosso Logic App. Então ele tem toda a etapa de acessar a App Service, listar quais são os arquivos que tem lá, e nós direcionamos para ele escanear a pasta de imagens, pegar esses arquivos e criar esses arquivos lá no nosso Blob Storage, né? No nosso Storage Account. Nós tínhamos NSG, né, para fazer o controle de acessos, tínhamos IP públicos nas máquinas também, utilizamos VNet Integration para fazer a comunicação dessas aplicações com o banco de forma interna. Então, ou seja, foi um ambiente muito bem construído, muito bem planejado. Depois eu vou tentar mostrar e criar um desenho, né, para tentar exemplificar todo esse ambiente que foi construído. E posteriormente que eu tiver esse desenho eu vou apresentar um pouco mais também, porque aqui ficou, eu queria mostrar basicamente qual que era o intuito, né, das Olimpíadas Agiles, todas as etapas que nós passamos aqui para fazer a construção desse ambiente. E um ponto importante aqui, que cada uma dessas fases eram basicamente 3, 4 dias que a gente tinha para construir tudo isso. Então, sei lá, na fase 1 nós tínhamos 3, 4 dias para fazer tudo isso daqui, né? Legal, as primeiras fases que eram mais fáceis de fazer a construção, nós conseguíamos fazer bem rápido e tudo mais, né? Mas as últimas aqui, ó, que vão aumentando muito o número de atividades que precisavam ser feitas, e cada uma dessas aulas também são bem extensas, deixava o desafio um pouco mais emocionante, porque a todo momento todo mundo acabava esbarrando com algum tipo de problema durante a atividade, e nessas etapas também a comunidade acabava se ajudando bastante, né? Então, quando alguém tinha um problema, acionava lá o grupo do WhatsApp, onde estava todo mundo, né? Ah, tô com um problema aqui em tal etapa. Ah, manda um print aí, legal. Isso daí eu já fiz, tal, você faz isso, aquilo que vai dar certo. Então a galera tava muito participativa também nessas etapas, né? De atuação, de construção do ambiente. Então, mesmo com o clima competitivo das Olimpíadas, né? Todo mundo queria ganhar, que a premiação era um Xbox.
né? Então, mesmo assim a galera ainda se ajudou muito, foi muito bacana esse evento. E basicamente foi isso, né? Então, depois quando eu fizer outras atualizações, eu mostro um pouco mais pra vocês, beleza? Bom, galera, e o vídeo de hoje fica por aqui. Eu sei que ficou um pouco longo, mas eu queria passar todas as etapas que nós passamos, né, no evento aí Olimpíadas Azure. Eu sei que foi bastante conteúdo, eu tentei passar o máximo de informações mesmo, do que foi passado no evento, né? Mas com certeza foi um evento sensacional. Rolou muito network, rolou muito aprendizado, né, entre os times ali, entre tanto da parte da TFTech, mas também do pessoal da comunidade que estava participando do evento. Então foi um evento sensacional. E para quem participou do evento e ainda está fazendo o desafio, né? Só explicando que o desafio depois do dia 22 ele ainda vai ficar disponível por mais 30 dias aqui na plataforma para a galera conseguir acessar, né? Então, quem não conseguiu terminar a tempo as outras etapas ainda está fazendo desafio, ainda está rolando essa troca de informações lá nos grupos também, tá? E para todo mundo que participou do desafio, que curtiu todo esse momento, né? Agora já tá no momento mais de calma aí. Desejar meus parabéns, foi um desafio muito bacana para todo mundo, né? E agradecer também para você que acabou assistindo esse vídeo, né? Conhecendo um pouco mais de como foi esse desafio. E deixar também aqui meu pedido, se você gostou desse vídeo, gostou desse tipo de conteúdo aqui, deixar o seu like, deixar o seu comentário, né, compartilhar esse vídeo também para dar uma impulsionada aqui no canal e acompanhar também os outros vídeos que eu tenho aqui no canal, né, falar um pouco aí também da série que eu tô promovendo, que é o Desvendando Azure, que eu tento pegar um pouco mais ali desde o começo ali de quem está migrando, né, para cloud computing, entender um pouco mais ali qual que é a origem, né, o que foi trabalhado antes, quais eram os desafios de trabalhar no ambiente on-premise, tudo mais, e quais são os benefícios, né, os principais benefícios aí quando a gente faz a adoção de nuvem, tá? Então, depois desse vídeo longo, vou continuar mais uns dias aí descansando um pouco a mente depois do desafio, mas prometo para vocês que nos próximos dias também eu vou continuar com a série, que ainda tem muito mais benefícios para serem mostrados, né? E muito hands-on ainda para acontecer. Beleza? Muito obrigado aí por assistir e até mais.